Então, nessa ação penal 505.05.6873, depoimento do senhor Guilherme Esteves Jesus. Senhor Guilherme, o senhor foi acusado de um crime nesse processo pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar, Excelência. O processo aqui é uma acusação envolvendo o senhor, a Sete Brasil, a Petrobras e o estaleiro Jurong. O senhor trabalhou para o estaleiro Jurong? Sim, eu fui contratado pelo estaleiro Jurong para assessorá-lo na hora que ele se separou da sociedade que ele tinha aqui no Brasil com o estaleiro Mauá. Ele era sócio do Mauá, e portanto Mauá Jurong. E quando ele terminou a obra que ele vinha fazendo lá, ele decidiu permanecer no Brasil e me contratou para assessorá-lo nessa empreitada. Alguma representante comercial, alguma coisa assim? Ou era alguma coisa Na verdade, diferente? Excelência, quando ele me contratou, ele tinha a intenção de construir um estaleiro no Brasil. Sim. E me contratou justamente para ajudá-lo a localizar uma área, identificar uma área. E a partir daí, todo o desenrolar até a implantação dele. Isso é interessante, até essa oportunidade eu gostaria de esclarecer, porque de alguma maneira eu fui, aliás, venho sendo indicado como um operador do Jurong, no sentido muito pejorativo da palavra, e na verdade esse processo todo de implantação do estaleiro, ele foi feito essencialmente por mim, como protagonista desse processo. O Jurong ele mandou para o Brasil, depois que eu identifiquei a área, eu fui o responsável por identificar a área no Espírito Santo. Eu posso me alongar um pouquinho, Excelência? Não. Pois não. Não. O senhor começou então a trabalhar nessa parte da localização e auxiliá-lo à instalação desse estaleiro, é isso? Porque você perguntou se eu tinha como vínculo com o estaleiro um relacionamento comercial. Não era isso. Certo. Mas o senhor era autônomo, era contratado? Sim, autônomo. Tá. E esse seu relacionamento com o Jurong começou a partir de quando, aproximadamente? Eu conheci o Jurong por volta de 2004, 2005, em Singapura. Eu estava fazendo uma obra para um Mas outro quando estaleiro. o senhor foi contratado aqui para fazer esse trabalho? Isso final de 2007, aproximadamente. Final de 2007, certo. E o senhor chegou a atuar em nome do estaleiro Jurong nessa contratação dele pela Sete Brasil para o fornecimento de sondas? Sim. O seu envolvimento nesse assunto específico começou por volta de quando? Eu não tenho certeza da data exata, mas aproximadamente 2008, 2009 por aí, que começou a ter um murmurinho de sonda, de contratação de sonda, etc., de necessidade de sonda para exploração do pré-sal. O senhor também fazia alguma espécie de intermediação ou contato com a Petrobras representando os interesses do estaleiro Jurong? Em momento nenhum. Não? Não. Da Sete Brasil o senhor fazia? Em praticamente todos os contatos eu estava presente. E quem era seu interlocutor na Sete Brasil? O Pedro Barusco. Pedro Barusco. A acusação aqui específica diz respeito a esses pagamentos que teriam sido feitos, segundo o Ministério Público, para agentes da Sete Brasil e da Petrobras. Segundo aqui o Ministério Público, o senhor seria responsável por esses pagamentos. Uma referência aqui a duas offshores, Oakdale e BlackRock Oil, com contas no Valartis Bank em Liechtenstein. Essas contas são controladas pelo senhor? Sim. A denúncia fala aqui em pagamentos feitos a partir dessas contas para Eduardo Costa Vaz Musa, da Sete Brasil. O senhor foi responsável por esses pagamentos? Eu fui responsável, sim, Excelência, mas só tomei conhecimento disso bem depois. O senhor pode esclarecer? Posso. O Pedro Barusco, na época quando surgiu a Sete Brasil e ele assumiu a Sete Brasil, ele procurou o estaleiro, perguntou se a gente tinha capacidade de fornecer, porque a gente ainda estava construindo o estaleiro no Espírito Santo, e ele perguntou se a gente teria capacidade de fornecer sondas e naquela determinada janela que ele precisava para participar da licitação
que ele se propunha a fazer. E a gente negociou isso, e eu voltei para ele, fui para o Jurong, para ver se a gente tinha capacidade, eu não era o técnico responsável por isso. E quando voltei com a posição para ele, disse que sim, que a gente poderia fornecer até 6 sondas dentro daquela janela que ele precisava. E nesse momento, aliás, nesse momento não, num segundo momento que eu tive com ele, e aí já um pouco mais firme quanto a consideração daquelas nossas sondas pela Sete Brasil no processo que eles disputariam, ele me pediu essa comissão, 0,9% do valor dos contratos. Eu não fiquei muito feliz, mas acabei aceitando, acabei cedendo. Mas o senhor tinha autonomia para aceitar essa solicitação? Tinha, porque eu tinha um contrato com o Jurong e eu tirei de dentro do meu contrato. E como eram os termos do seu contrato com o Jurong? Os meus contratos com o Jurong eram ligados à persecução de oportunidade para o Jurong, em especial na condução das obras junto aos sindicatos locais, junto às entidades locais. Não era um contrato específico de representação comercial, não era assim. Mas qual que era o seu ganho com esse contrato? Eu tinha um percentual do valor do contrato. Qual que era o seu percentual? 2,5%, Excelência. 2,5%, então, incluindo esses contratos aqui que depois chegaram a ser celebrados, então? Os contratos do Jurong com a Sete Brasil. São esses contratos que eu estou me referindo. Isso, tá. Então o senhor tinha um honorário de 2,5%. Exato. Tá. E desse honorário o senhor repassou 0,9%, isso? Exato. O senhor mencionou o senhor Pedro Barusco, mas aqui o pagamento para o senhor Eduardo Musa, né? E também há pagamentos aqui no processo ao senhor Pedro Barusco, também ao senhor Carlos Ferraz e também ao senhor Renato de Souza Duque. Esses pagamentos foram feitos através de suas contas mesmo? Foram sim, Excelência. O senhor teve contato pessoal com essas pessoas, Eduardo Musa, João Ferraz e Renato Duque? Contato pessoal sim, sobre esse assunto jamais. Com o senhor Renato Duque, o senhor teve contato por qual motivo? O Renato Duque, eu tinha muito pouco contato com o Renato Duque. A minha relação era muito superficial, eu tive pouquíssimos encontros com ele. Na maioria das vezes eu acompanhava alguma autoridade de Singapura que vinha ao Brasil. Isso aconteceu 2 vezes, que eu me lembro perfeitamente. Uma, logo que a gente assinou o protocolo de intenções para a construção do estaleiro no Espírito Santo, as autoridades do estaleiro, do grupo controlador do Semicor Marine vieram ao Brasil e eu os acompanhei numa agenda, a diretoria da Petrobras, e eu acho que o diretor Duque estava nessa agenda. Foi a única oportunidade? Não, teve uma outra vez, também aí uma outra pessoa do setor financeiro, do grupo controlador também, não era do Jurong propriamente, que também veio ao Brasil. Era uma agenda com o diretor Barbaça e se não me falha a memória, o diretor Duque também estava nessa agenda. E teve um outro encontro que dessa vez foi agendado com ele, mas ele não compareceu. Quem atendeu a gente foi a gerente executiva da área de IP. Ele não atendeu a gente. Por que? Eu não entendi muito bem. Por que o senhor concordou em fazer esses pagamentos para o senhor Pedro Barusco? Excelência, o Pedro Barusco era a pessoa que sentava do outro lado da mesa e negociava com a gente. Ele me pediu essa comissão, eu confesso que eu fiquei receoso de ser prejudicado de alguma maneira na negociação e, enfim, acabei cedendo. Hoje me arrependo amargamente, inclusive. Sei, mas ele ameaçou o senhor ou coisa parecida? Pro senhor? Não, ele não ameaçou, nunca houve uma ameaça direta. Mas como a gente negociava, as condições contratuais, sempre tinha um risco, uma mensagem subliminar de que poderia haver um endurecimento na negociação, coisa dessa natureza, entendeu? Mas ameaça propriamente nunca. Então o senhor pagou essas comissões esperando uma negociação mais favorável? Negativo, então? Excelência. Não? Negativo. Eu paguei a comissão porque ele me pediu e eu não quis correr o risco de ser prejudicado. E não teve nenhum benefício tangível que o senhor obteve, o Jurong obteve? Não, Excelência, nenhum. E desse seu percentual de 2,5%, o senhor mencionou que o senhor pagou 0,9%. O senhor pagou algum percentual adicional para outras pessoas?
Sobre o negócio Sete Brasil, não. Eu usei dinheiro meu, que foi depositado lá fora, e eu transferi para outras pessoas, sim, mas por razões alheias ao contrato da Sete Brasil propriamente. O senhor pode ser mais claro em relação a essa informação? Eu tenho 2 parceiros de negócio, um na Malásia e um na China, com quem a gente intencionava construir uma embarcação, um pipe carrier, um navio para carregar tubulação, e a gente estava constituindo um fundo. E esses valores foram sendo depositados numa conta que tinha intenção de constituir o fundo para garantir essa obra. Essas contas que lhe foram passadas, ou melhor, essas contas nas quais foram feitos os depósitos, foram passadas ao senhor por quem? Pelo Pedro Barusco. E ele explicou para o senhor por que ele passou várias contas ao invés de uma só? Não, Excelência. Bastante tempo depois, os contratos já tinham sido assinados, a obra já estava andando, a gente já estava recebendo. O Barusco me procurou, me passou uma relação de contas e eu peguei, não questionei e ele também não falou. O senhor não identificou quem que eram os titulares dessas contas? Não, nesse momento não, Excelência. O senhor Barusco, quando foi ouvido aqui perante a Justiça, ele relatou que ele teria informado o senhor quem eram os titulares dessas contas, desses pagamentos? Ele deve ter se confundido, Excelência. Ele não me informou, não. Aliás, ele me informou bem depois. Bem depois quando? Eu não sei precisar exatamente quando ele me informou disso, mas no momento em que ele me passou as contas, ele não me disse de quem era e eu também não perguntei. Eu entendi que eram contas dele, não levantei hipótese de estar pagando a terceira. Quando ele foi indagado, eu perguntei a ele: o senhor informou ao senhor Guilherme quem era o titular dessas contas? Ele sabia, por exemplo, que se fizesse depósito estava remunerando o João Ferraz? Ele: sim. O senhor tem certeza que o senhor comunicou a ele? Absoluta. Eu falei: essa é a conta do Musa, essa é do Ferraz. Aí depositou para o Musa, depositou para o Ferraz, depositou para o Duque, depositou para mim. Não, ele não comunicou ao senhor, então? Negativo, Excelência. Ele me deu as contas e me dava os valores para serem depositados em cada conta. Esses depósitos, ele também não mencionou ao senhor que um dos beneficiários era o senhor Renato Duque? Não, em momento nenhum. Por que o senhor utilizou essas contas no exterior para fazer esses pagamentos? Excelência, as contas no exterior, o recebimento no exterior foi uma exigência do estaleiro. Tá? O contrato do estaleiro com a Sete Brasil era a Sete Brasil Internacional. O contrato do estaleiro com a minha empresa era a empresa internacional. O Jurong exigiu que o pagamento fosse no exterior. Não era o que eu queria, eu preferia ter recebido aqui, mas acabei conseguindo convencer o Jurong a pagar uma parte do contrato aqui no Brasil, que foi o que aconteceu no final das contas. A maior parte ficou no exterior e eu acabei conseguindo uma parte aqui no Brasil para garantir minha subsistência, etc. Essa conta que o senhor tinha no exterior, Updale e BlackRock, o senhor tinha declarado essas contas? Infelizmente não, Excelência, porque essa conta eu tinha uma empresa offshore antes disso e ela já tinha tido conta. Eu tentei regularizar ela, cheguei a procurar um advogado no Rio de Janeiro e naquela ocasião não tinha como fazer a regularização dela. Eu não fiz a declaração no primeiro ano de existência da conta e acabou que eu não tive como regularizar e também acabei não podendo me beneficiar da repatriação porque eu não tive dinheiro suficiente para pagar a multa da DERCAT. O Sr. Barusco mencionou um percentual por fora de 0,1% que ele teria recebido de comissão? Não, Excelência. A gente teve 0,9% de acordo e foi só o que eu paguei. O senhor também declarou, por acaso declarou esses rendimentos aqui no Brasil? Os rendimentos no Brasil, sim. Estão todos tributados. Não, sim, mas os rendimentos, os pagamentos que o senhor recebeu lá fora, o senhor declarou como rendimentos aqui no Brasil? Não, Excelência, eu não podia declarar porque, enfim, a conta não estava declarada, eu não tinha como declarar os rendimentos. Eu declarei os rendimentos, a parte que eu recebi no Brasil foi toda declarada e tributada. Uhum. Quem que é Fabrício Banwinski? Fabrício trabalha com Frederico Goldin. Ele era para mim um vendedor de seguros. Ele me ajudou, inclusive, em alguns momentos a estabelecer ou escolher um banco, um relacionamento. Me ajudou a abrir a conta lá fora. Eu conheci o Fred vendendo seguro internacional.
Mas e essa movimentação da conta, ele lhe auxiliava de alguma forma? Ele auxiliou, sim. Em alguns momentos ele auxiliou porque ele tinha relação no banco. E quando eu não conseguia falar com o banco diretamente, o que era mais normal, ele me auxiliava. Mas ele operava a sua conta? Ele Não, senhor. movimentava? Não. O senhor mencionou, ele era da área de seguro? É. Tem um telefone que foi apreendido, celular do senhor, na rua Fala Amendoeira, 501, na busca e apreensão, 5/2/2015. Tem um relatório que consta nos autos, que se encontra no evento 1, arquivo 82, e tem transcrições de diversas conversas do senhor com ele, com o senhor Frederico Goldin. O senhor chegou a ver esse relatório? Eu conheço o relatório, excelência. Essas comunicações correspondem a comunicações do senhor com eles mesmo? Corresponde, sim. Essa comunicação, certamente, eu não tenho certeza, mas eu deveria estar fora da minha base e, portanto, pedir ajuda dele para fazer alguma movimentação. O senhor chegou a encaminhar ao banco no exterior documentos para amparar essas transações, essas transferências? Todas. O banco tinha meu contrato, tinha as minhas invoices, ele sabia quem era a instituição pagadora, conhecia o meu contrato, por que eu estava recebendo aqueles valores. Tá, mas em relação às transferências que o senhor fez para as contas indicadas pelo senhor Pedro Barusco? Não mandei nenhum documento para banco sobre isso. Não encaminhou invoice ou contrato para justificar esses pagamentos? Não. As transferências que eu fiz para o Barusco não foram baseadas em nenhuma invoice que ele, porventura, tivesse emitido para mim. E o setor de compliance do banco fez alguma solicitação sobre isso? Não. Não. O senhor João Vacari Neto, o senhor conhece? Conheço. O senhor pode me circunstanciar? Excelência, o Vacari me foi apresentado, eu não me lembro exatamente quando, nem aonde. Sabia que ele era o tesoureiro do partido. Tive alguns pouquíssimos encontros com ele. 3, com certeza, eu me lembro. 2 vezes eu encontrei no saguão de aeroporto. Uma vez eu fui almoçar no centro do Rio de Janeiro. Ele estava almoçando numa mesa com outras pessoas que eu não conhecia, mas eu fui a ele e cumprimentei-o. Essa relação. E eu também uma vez procurei ele porque eu queria estender um convite à presidente Dilma à época para ir visitar o estaleiro no Espírito Santo. Então foram pouquíssimos encontros que eu tive com o Vacari. O senhor tratou com ele a respeito de pagamentos, de doações? Em momento nenhum. Não? Não. E sobre esse assunto relacionado a esses pagamentos no âmbito dos contratos da Sete Brasil, o senhor chegou a tratar com ele? Nunca. Eu só falei com o Barusco sobre esse assunto. Também nesse endereço na sua residência foram apreendidos alguns equipamentos eletrônicos com arquivos e a polícia fez um relatório de Polícia Judiciária 320, que se encontra no inquérito evento 27, arquivo inquérito 7. Tem algumas anotações. Uma delas aqui na folha 5, que é uma transferência. O senhor já disse que o senhor foi responsável por elas mesmo, mas enfim, vou lhe mostrar aqui a transferência da Opdale para Natiras. O senhor já deve ter visto. Eu reconheço a assinatura. Por que o senhor tinha essas duas contas, a Opdale e a Black Rock Oil? Excelência, como eu falei, eu mantinha conta, eu tive essa conta no exterior, forçado pelo Jurong para receber esses valores. Acabei oportunizando alguns empreendimentos, algumas empreitadas que eu tinha intenção de fazer, como é o caso dessa embarcação que a gente pretendia comprar, ou construir, na verdade, e também tinha uma outra operação que eu pretendia fazer, uma empresa na Espanha que eu intencionava comprar. Acabei separando para poder organizar melhor essas empreitadas. A partir da folha 10 desse relatório, tem uma planilha
Vou mostrar para o senhor puder me explicar o que é essa planilha. Essa planilha aqui, depois que eu tomei conhecimento de para quem eu estava pagando, eu comecei a organizar esses pagamentos, porque o Baruch é que me passava os valores e eu não controlava direito os valores. Eu fiquei preocupado de ele acabar levando, enfim, me pedindo mais dinheiro do que estava combinado, e eu comecei a organizar esses pagamentos. E aqui foi essa a intenção dessa planilha. Essa planilha foi o senhor que fez? Essa planilha foi eu que fiz. Na folha seguinte, 11, tem uma série de beneficiários aqui. Consta lá, por exemplo, Guilherme 0,58, aí tem um valor de $625 mil, $150. Guilherme é o senhor aqui ou alguma outra pessoa? Esse sou eu e a primeira reserva pessoal. Martin Tinha responsável um dos responsáveis pela empreitada da embarcação. Victor Chua, o meu parceiro na China. Brusso. Excelência, aí nessa planilha, objetivamente, tem muita gente que não tem nenhuma ligação com a Sete Brasil, não tem nenhuma ligação com esse negócio. Eu tenho gente aí que eu pagava, ou que eu usei valores desse recebimento para remunerar gente que me ajudou, por exemplo, a localizar o estaleiro, a localizar a área propriamente. Eu gostaria de não declinar o nome dessas pessoas para não trazê-los para esse negócio que absolutamente tem a ver. Mas eu poderia esclarecer ainda mais o B russo aí, é o Barusco. Tem um outro que está um pouco mais abaixo, o Francesco. Ele é o meu due diligence nessa empreitada na Espanha. Era ele quem era o responsável pela due diligence. O negócio acabou não indo à frente porque o empresário lá começou a não passar os documentos que a gente solicitava. Eu fiquei com medo e a gente acabou não indo. Tá? E é isso. Não, sim, o fato de estar nessa planilha, o senhor declinar aqui os nomes, não significa que ninguém cometeu um crime aqui necessariamente. Mas algum desses pagamentos são relevantes aqui, como. Então, Beck Russo é o Barusco. É o Barusco. E Duque? Duque, eu fiquei sabendo depois, era o Renato Duque. Filé? É File. File? É. O que é isso? Esse aí era uma reserva que eu fazia também para aquisição de outros negócios também lá fora. Eu olhava para trading, para objeto de, enfim, produtos para trading, e eu também constituí esse fundo. E eu? Y-E-O. IO é meu sócio também na empreitada da embarcação. Chuva? Sim. Chuva é um dos parceiros que me ajudou a localizar o terreno, né? Todos esses três de baixo. Tem Chuva, deve ter Ed, Alceu e Ed. Sim, esses são as pessoas que me ajudaram na identificação do terreno. Mas esses pagamentos aqui essa planilha aqui são pagamentos de 2013. O senhor estava pagando esse pessoal? Estava, porque eu não tive dinheiro para pagar. E o senhor tinha contrato para amparar esses pagamentos para todas senhor, essas pessoas? Não, senhor. Isso foi contrato de boca, contrato verbal. Por que não consta aqui o Musa ou o Ferraz? Excelência, porque no fundo, eu nunca tive negócios direto com ele. Eu organizei a planilha para o Barusco. O Barusco me deu as informações e eu anotei elas. Tá? Mas existe a aba aí sim, com os pagamentos para o Musa e para o Ferraz. Como assim? Em alguma aba da planilha deve ter aí as referências das contas deles e dos pagamentos que foram destinados a ele. Mas os pagamentos a ele estavam identificados nesse lançamento B russo? Eu imagino que sim. Eu não me recordo exatamente, mas eu imagino que sim. Mas e por que discriminar então o do Barusco e do Duque separadamente? Excelência, isso foi só para a organização. O Barusco me passou valores muito altos para a conta que depois eu vim saber que era do Duque. Tá? E eu destaquei esse lançamento em especial. E depois eu vim saber que era do Duque e eu registrei isso na planilha. E quando foram feitas as planilhas? Eu não sei precisar, Excelência. Eu não sei se foi antes ou depois de eu iniciar os pagamentos.
Então o senhor tinha conhecimento que o senhor Renato Duque também era um dos beneficiários desse Sim, pagamento? como eu falei para o senhor, depois que eu comecei, eu fiquei sabendo para quem eu estava pagando efetivamente. E não havia um problema aí, porque ele era diretor da Petrobras? Ele não era diretor da Petrobras, Excelência. Eu questionei esses pagamentos aí individualizados e tudo mais. O Baruch me falou que era coisa dele e eu simplesmente não avancei nisso. Mas o fato é, quando eu soube desses pagamentos, o Duque já não era mais da Petrobras há pelo menos um ano e pouco. Uhum. A Zlong chegou a participar das licitações feitas diretamente pela Petrobras para fornecimento dessas sondas? Das 7 sondas ou das 7 Brasil, se você refere? Não, da Petrobras, as 7 sondas. Sim, a primeira que foi ganha pelo Estaleiro Atlântico do Sul participou, sim, Excelência. Participou. E ela perdeu, então? Ela foi a quarta colocada. Quarta colocada. Sim. E depois, para essa contratação dela pela 7 Brasil, não houve uma licitação, coisa assim? Foi uma negociação direta com a 7 Brasil? Com a 7 Brasil, sim. E é possível fazer um comparativo dos preços constantes na oferta da Jurong na licitação das 7 sondas com o preço depois contratado com a 7 Brasil? Excelência, eu nunca fui responsável por formação de preço no Jurong, mas é possível sim. Isso é uma coisa bastante clara no mercado. Tá? A diferença do Jurong na licitação para a contratação pela 7 Brasil, ela não chega a 7%. Tá? E nesse período aí, estamos falando de 2 anos de diferença, aconteceram algumas coisas que interferiram na precificação do mercado. 2 anos a gente teve inflação de equipamento, teve inflação em dólar, teve inflação em real, teve 2 dissídios de prestadores de serviço desse metal mecânico. O projeto também da 7 Brasil e aquele inicialmente licitado pela Petrobras eram diferentes. Aquele licitado pela Petrobras era single drilling, era uma torre de perfuração apenas. O da 7 Brasil eram 2 torres, ela tinha um guindaste a mais, quer dizer, eram projetos diferentes. Sim. Então é razoável a diferença de preço à vida entre o preço da licitação pelo Jurong e aquele contratado pela 7 Brasil. Muito embora eu não tenha participado em momento nenhum da precificação desses valores dessas unidades. O senhor continua como, não sei se é a palavra certa, mas representante ou consultor ou contratado pela Jurong? Não, Excelência. Nessa situação jurídica que eu me encontro, meu contrato com eles está suspenso e eu não tenho mantido contato com eles. Desde quando foi suspenso? Desde que eclodiu a Operação Lava Jato e surgiu meu nome, minha empresa e tudo mais. Esses pagamentos que o senhor fez ao senhor Pedro Barusco, o senhor chegou a comunicar à empresa na época? Não, senhor. O Jurong não tem ideia disso. Bom, em princípio são essas questões do juízo. Eu passo aí ao Ministério Público. Sem perguntas, Excelência. O advogado da Petrobras tem perguntas? O advogado da 7 Brasil tem perguntas? Os defensores dos acusados, salvo do próprio acusado, têm perguntas? A defesa do acusado tem questões? Sim, Excelência. Guilherme, você mencionou a questão de alguns encontros em que Renato Duque esteve presente. Eu acho que só ficou faltando esclarecer um pouco melhor o objeto. Eram reuniões sobre temas genéricos, a intenção do estaleiro, do Jurong de fazer o estaleiro no Brasil, ou tinha algum contrato específico, algum tema específico? Não. As pessoas que eu acompanhei nesses encontros eram pessoas de muito alto nível, nenhuma delas envolvida especificamente com nenhum projeto, nenhum contrato. Eram pessoas institucionais e esses encontros foram absolutamente de cortesia, nada específico, nenhum contrato específico. Você nunca atuou perante a Petrobras relativamente a algum contrato específico? Nenhum contrato eu lidei com a Petrobras. Tá. Foi perguntado também, e você respondeu que soube que que pagamentos foram feitos para terceiras pessoas, a pedido do Barusco,
e que você soube que havia essas terceiras pessoas posteriormente. Isso. O Barusco mencionava por que precisava pagar essas pessoas, se tinha alguma coisa a ver com o contrato da Sete Brasil, o que ele precisava pagar para essas pessoas, ou se era uma questão pessoal dele? Não, o que eu questionei isso e ele me falou que era uma questão pessoal, eu não me aprofundei, não me interessou, eu não quis me envolver. Mas foi posteriormente. Posteriormente. Tá, eu vou interromper pelo tamanho do áudio e a gente já retoma.